14, nós vamos meditar no versículo 21. João 14, 21. Assim diz a palavra inerrante e autossuficiente do nosso Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te damos graças, ó Pai, pelo tesouro que temos diante de nós nesse momento, ó Pai. A Tua Bíblia é aberta, ó Pai. Por mais que não estejamos em momento de culto solene e apenas um breve momento de meditação, pedimos a Tua graça sobre nós, ó Pai, diante da grande responsabilidade que temos, não apenas de expor a Tua palavra, mas também de recebê-la e colocar em prática, Senhor, a Tua santa lei. Que Teu Espírito esteja conosco, nos capacitando, ó Pai, a nos parecermos cada dia mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Bom, meus irmãos, como todos sabem, eu já vou fazer quase 2 anos trabalhando no Banco Itaú. Tem sido uma experiência muito diferente para mim, até porque eu entrei na área de contabilidade e não esperava entrar na área bancária, e tem sido uma experiência nova e enriquecedora para mim. Por que eu introduzi falando sobre isso? Porque quando eu fiz o meu contrato com o Banco Itaú, o meu empregador ele me deu promessas condicionais e promessas incondicionais. Quais eram essas promessas incondicionais? Todo final do mês eu receberia o meu salário. Então, independentemente do que acontecesse naquele mês, dia 30 o salário cairia na minha conta. Mas eu tenho também no meu contrato de trabalho as promessas condicionais, que no meu caso é uma comissão, ou seja, se eu vender tantos seguros ou tantos empréstimos por mês, eu vou receber um valor a mais no meu salário. Se a gente olhar para as Escrituras e a gente considerar que o Senhor Deus se relaciona com o seu povo de maneira pactual, e se a gente olhar para as promessas dele com relação a nós vamos ver que nós também temos essas promessas incondicionais e temos também as promessas condicionais do nosso Senhor com relação a nós que somos seu povo. Se nós olharmos para textos das Escrituras como Êxodo 3, versículo 12, como promessa incondicional, o Senhor Deus diz a nós: eu serei convosco. O Mateus 28, 20, nessa parte introdutória eu vou correr um pouquinho. Ele diz o seguinte, o Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, é uma promessa que o Senhor Jesus nos dá, ele não impõe qualquer condição para isso. Ou lá em Hebreus 13, versículo 5, ele diz o seguinte: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Agora o Senhor Jesus, como a gente bem falou, ele nos dá promessas condicionais, ou seja, nós receberemos esses benefícios se fizermos aquilo que o Senhor nos ordena. E como exemplo disso, lá em Gênesis, versículo 17, capítulo 17, versículos de 1 a 2, as Escrituras dizem o seguinte: apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Ou seja, o Senhor Deus dando a ordenança: seja irrepreensível, e a promessa condicional: e te multiplicarei. Ou esse texto que nós vamos abordar hoje: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este será guardado por meu Pai. Diante disso, o meu objetivo hoje é que pensemos: será que de fato amamos o Senhor Jesus Cristo? Como devemos mostrar esse amor para com o nosso Senhor? Aqueles que amam o Senhor e cumprem os seus mandamentos
que andam de acordo com as Escrituras, são esses de fato que amam ao Senhor. E aí eu gostaria de dividir essa meditação em duas partes. Primeiro, precisamos ter, né, o versículo que nós vamos meditar, ele diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos. Em primeiro lugar, nós precisamos ter esses mandamentos, ter no sentido de conhecer a verdade, a responsabilidade nossa de conhecer a verdade, de ter essa verdade em nossos corações. Em segundo lugar, precisamos guardar esses mandamentos. E eu finalizaria então com alguns encorajamentos a respeito da nossa fé. Em primeiro lugar, meus irmãos, lá no texto de João 14, 21, diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos. Precisamos ter os mandamentos do Senhor. Precisamos conhecer aquilo que o Senhor Deus requer de nós. A gente leu, né, na nossa pergunta de número 3 do Breve Catecismo. Eu não sei, com certeza vocês já receberam, né, andando pela rua, aquele folhetinho, né, das igrejas neopentecostais e liberais, dizendo, né, Jesus te ama, e eles entregam. Não sei se vocês já pararam para ler. Aquilo ali é liberalismo do início ao fim, né? Essa frase, na verdade, né, Jesus te ama, ou aceite Jesus, ela revela a ponta de um evangelho que é totalmente destituído da verdade. E o que eu quero que a gente perceba nesse primeiro ponto é que sem o verdadeiro conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós jamais seremos movidos pelo Espírito Santo, porque o Senhor Deus, Ele é fiel aos meios que Ele mesmo estabeleceu para que as pessoas sejam eleitas e se acheguem a Ele. Se a gente olhar, por exemplo, também, ainda para ilustrar essa ideia, o catolicismo romano, eu tenho lido um livro muito legal sobre a história da igreja, e eu li uma coisa muito interessante, né? Um dos pilares pelo menos na nossa visão de fora, um dos pilares da doutrina católica romana é o papado, ou seja, que o Papa, ele é o representante de Deus na Terra. Ele tem mais autoridade que do que a própria Escritura. Se ele disser, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo não é o Filho de Deus, pelo menos pelo que eles creem, ele tem autoridade para alterar o que as Escrituras falam. Essa de fato é uma mentira, base, né, do Evangelho, que é inegociável. Tem verdade nas Escrituras que elas não podem ser negociadas, e o catolicismo, ele defende uma doutrina que fere um princípio da sola Escritura. E a gente crê de fato que o catolicismo romano, por crer nisso e em outras coisas, eles não são irmãos nossos e defendem a mentira ao invés da verdade revelada nas Escrituras. Esse é um dos pontos principais. Pregar um evangelho diferente daquilo que está contido nas Escrituras nos impossibilita de amar genuinamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, nós só podemos amar a quem de fato conhecemos. E se nós não conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos amá-lo e, consequentemente, fazer a sua vontade. Para ilustrar esse fato, eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Gênesis 3. Para a gente confirmar esse conceito de que, sem conhecer a verdade, nós não teremos acesso ao Senhor Deus, às suas bênçãos pactuais. No capítulo 3 é relatada a queda do homem. E o que a gente vê aqui, né, a partir do primeiro versículo do capítulo 3, é que a serpente mentiu a respeito daquilo que o Senhor Deus havia ordenado à mulher, o mandamento de não comer o fruto, e essas inverdades a respeito daqueles mandamentos levaram o homem à queda. O versículo de número 1 diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele,
para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aqui o conceito por detrás dessa breve frase da serpente é claro. Então ela mente a respeito de uma verdade basilar naquele proto-evangelho, né? Os teólogos chamam esse capítulo de Gênesis de proto-evangelho, e o resultado é que estamos nós aqui hoje, natureza totalmente corrompida, totalmente caída. Então, aqueles que amam o Senhor devem se engajar em não apenas conhecê-lo como Senhor e Salvador, mas fazê-lo conhecido, e é através desse conhecimento somente a respeito dos seus mandamentos, que a pessoa de Cristo é revelada aos homens. A gente tem o exemplo do capítulo 6 de Deuteronômio, que diz o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Ou seja, o que a gente tem por detrás desse texto, o exercício da fé no lar é um meio de graça para a salvação dos filhos da aliança. O contexto é exatamente esse: o Senhor Deus dando promessas para o seu povo. Ou temos também o texto lá de Romanos 10, que também dá essa ideia dos meios que o Senhor Deus mesmo estabeleceu, o conhecimento da verdade, para que as pessoas se acheguem a Ele como Senhor e Salvador. Romanos 10, versículos de 3 a 14, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, esse é um dos meios, é o meio principal pelo qual o Senhor Deus chama o seu povo ao arrependimento, chama o seu povo à salvação, à pregação. Diante da responsabilidade que a gente tem de conhecer a verdade, de viver a verdade e falar a respeito da verdade, eu me lembrei do Atalaia. Vamos abrir lá as escrituras no livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33. Vamos ler a partir do versículo... A partir do versículo 1, diz o seguinte: o dever do verdadeiro Atalaia. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele povo que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Versículo 6. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. O princípio aqui é de que, uma vez que nós temos, no caso do atalaia, ele era o responsável por avisar o povo que o inimigo estava à porta, e se ele não fizesse, não cumprisse com o seu dever, e vidas morressem, né? Aquele sangue seria demandado dele, ele seria o responsável por aquelas vidas. Não é diferente conosco, como pais, como jovens no meio da sociedade, como pastores. O atalaia era consciente, como eu falei, da chegada dos inimigos, o único consciente, e ele era o responsável para avisar que o povo se preparasse. Voltando para o nosso texto lá de João 14, é interessante a gente observar essa ordem, né? Primeiro ele fala, aquele que tem os mandamentos, e depois fala de guardar, ou seja, um verbo seguido do outro. Eu creio que isso não é à toa. O Senhor, ele revela a sua vontade primeiramente, e depois ele exige obediência. Ele dá um mandamento para que seu povo possa tê-lo, e depois exige que esse mandamento seja observado. E a gente tem isso, esse padrão em diversas partes das Escrituras. Eu queria que a gente passasse rapidamente pelas Escrituras para ver esse padrão aqui. O Senhor Deus, primeiro, dando o mandamento para que o seu povo tenha, de fato, o conhecimento da verdade, e depois exigindo obediência. Vamos começar lá do livro de Gênesis, a partir do capítulo 2.
versículos 15 e 16, ainda na criação, Gênesis 2, 15 e 16, onde o mandamento, eu não vou ler o texto, eu vou deixar para ler outros. O mandamento aqui é para que o homem cultive e guarde o jardim. E lá no versículo 17 do capítulo 2, o Senhor dá a sua promessa. Primeiro ele dá um mandamento, no versículos 15 e 16, para que o homem cultive e guarde o jardim. E no versículo 17 ele dá a promessa, e no versículo 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Aí a promessa: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O inverso, né, desse mandamento seria: tereis vida em abundância se me obedeceres. Temos um outro exemplo, agora o livro de Êxodo, capítulo 20. Esse eu gostaria que os irmãos abrissem. Êxodo capítulo 20, mais uma vez o Senhor dando o mandamento e em seguida dando as promessas. No capítulo 20, a gente tem os 10 mandamentos. Depois nós temos no capítulo 21, se eu não me engano, até o capítulo 23, as leis civis, né? E ainda no capítulo 23, a partir do versículo 22, nós temos as promessas. Diz o seguinte, Êxodo 23, versículo 22: mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Versículo 25 do capítulo 23: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Eu vou pular um pouquinho, porque senão vou gastar muito tempo nessa parte. Eu vou lá para o capítulo 5 de Deuteronômio, para a gente ver o último texto com relação a isso, enxergando esse padrão, que o Senhor, de maneira graciosa, Ele primeiramente dá os mandamentos para nós, e depois nos exige obediência. Deuteronômio, capítulo 5, deixa eu ver se aqui, versículo 7 diz o seguinte: não, na verdade, o capítulo 5 de Deuteronômios, ele é o que alguns teólogos chamam a segunda edição dos 10 mandamentos, né? E aí, deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei referência errada. No capítulo 6 de Deuteronômio, é isso mesmo. Capítulo 6, ele dá as promessas. Se a gente vê, inclusive, o tema não inspirado do capítulo 6 é: o fim da lei é a obediência. Capítulo 6 de Deuteronômio, a partir do versículo 3, diz o seguinte: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel. Ou seja, o Senhor Deus prometendo bênçãos para o povo, em caso de se obedeça aos seus mandamentos. Então, meus irmãos, o que a gente viu é que aqui, nesses versículos, também no versículo de João, reside a obrigação de todo homem em conhecer o Senhor. Como diz aquele texto lá de Oséias 6, 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é a nossa responsabilidade como povo da aliança. Um pastor amigo meu, ele estava fazendo uma pregação, na verdade estava dando uma aula sobre culto reformado, e ele usou a seguinte ilustração, que eu vou usar dela agora. Ele disse que uns familiares foram fazer uma festa para uma senhora de 90 anos, e essa senhora, ela era a matriarca da família, mas ela ficava num asilo. Então, toda a família tinha sua atividade diária, e eles decidiram, então, que no dia de aniversário dos 90 anos, eles a trariam para casa e fariam uma festa para ela. Acontece que, no dia do aniversário dela, eles fizeram toda uma organização para essa festa, né? E aí alugaram um espaço onde tinha piscina, brinquedos como tobogãs, como música de fundo, colocaram um rock bem pesado.
nada a ver com o gosto, muito provavelmente, dessa senhora de 90 anos. Ela sequer teria a oportunidade de desfrutar daquela estrutura montada para ela. Tenho certeza que ela não se agradou daquilo que foi preparado para ela. Ou seja, os familiares não a conheciam o suficiente para saber o que a agradava ou não, né? Não é diferente conosco com relação ao nosso Senhor, né? Nós devemos conhecer a vontade do nosso Deus. A diferença é que, se nós não nos esforçarmos em conhecer o Senhor e fazer a sua vontade, as aplicações disso vão ser eternas, né? Então, nós não podemos demonstrar amor ao Deus triuno se não sabemos como agradá-lo, e não podemos agradá-lo se não conhecemos de fato. Então, nós precisamos ter esses mandamentos em nosso coração. E como diz o salmista lá no Salmo 86, versículo 11, esse deve ser o desejo do nosso coração, diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Essa deve ser a disposição do nosso coração. Entro então, meus irmãos, no segundo ponto. O nosso versículo base diz o seguinte, eu vou lê-lo mais uma vez, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vamos meditar rapidamente agora a respeito do guardar os mandamentos. E eu vou usar a seguinte imagem, né? Nós vamos falar bastante a respeito, como já temos falado, da nossa responsabilidade, vamos falar um pouquinho mais a respeito da lei. Imaginem, meus irmãos, um evento de gala em que atores serão premiados, né? E esses atores eles foram eleitos de antemão para que recebessem aquele prêmio. Só que o evento é montado uma estrutura tão grande, tantas pessoas estão nele, que os organizadores eles colocaram um tapete vermelho para que as pessoas que fossem chamadas, os escolhidos, eles se guiassem pelo tapete vermelho para receber esse prêmio. Então, de maneira que as pessoas que estivessem em volta, eles olhariam para aquelas que estão naquele tapete vermelho e saberiam que aqueles estão em busca de receber o prêmio pelo qual eles foram escolhidos para receber. O motivo deles terem de eles andarem nesse tapete vermelho, na verdade, o motivo deles receberem o prêmio é porque eles foram eleitos para tal. E o caminhar por esse tapete vermelho testifica que eles estão a caminho do galardão. Então, eles não vão ganhar o galardão porque eles estão caminhando no tapete vermelho, mas sim porque eles foram eleitos para receber aquele prêmio, e aquele tapete testifica que eles são os escolhidos para receber aquele prêmio. E é assim conosco com relação à lei. Há muitas heresias por aí que dizem que nós somos salvos e que nós temos alguma responsabilidade com relação à nossa salvação, mas nós somos obrigados pelo Senhor a caminhar no tapete vermelho da lei, mas nós não seremos salvos por isso, nós seremos salvos porque fomos escolhidos para receber aquele prêmio. Lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 10, diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mais uma vez, a lei ela é um instrumento de santificação, ela não é um meio de salvação. Uma vez que conhecemos verdadeiramente o Senhor e temos prazer nele, somos impelidos por este amor que temos, que é dado graciosamente a nos submeter a essas ordens. Nós percebemos também, e eu acho que vocês já ouviram bastante aqui essa frase, meus pais costumam dizer bastante sobre ela, né? Repetir bastante ela, né? Submissão é um ato da vontade. Temos essa vontade, claro, de nos submeter ao Senhor por ação do Espírito Santo, mas isso não deixa de ser uma verdade, não é? Eu não sei se vocês já ouviram. Desculpem, meus irmãos, eu acabei me perdendo aqui. Eu acho que eu troquei a ordem das folhas. É isso aqui mesmo.
essa ideia, desculpem meus irmãos, essa ideia de que a submissão é um ato da vontade, ela é destrinchada nas Escrituras. E eu gostaria de meditar a respeito disso também, chamando a nossa atenção para a nossa responsabilidade de nos submeter a essa lei. Se nós abrirmos Gênesis capítulo 3, versículo 16, ainda falando a respeito da queda, diz o seguinte, Gênesis 3,16: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, como meu pai já algumas vezes explicou. A ideia desse versículo aqui é que o homem tentaria liderar e a mulher se imporia à sua liderança, gerando inimizade. Porém, uma vez redimidos, somos chamados a nos submeter em amor. E nesse contexto aqui da mulher, ela é ordenada a se submeter em amor à liderança do marido. E é estabelecido um princípio imutável de liderança lá em Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Uma vez que o marido, ele é o governador, ele é o pastor espiritual do lar, a mulher, ela tem a obrigação de se submeter ao marido no Senhor, em tudo que o Senhor ordenar em sua palavra. E nós sabemos que as Escrituras estão recheadas de exemplos e ordenanças com relação a isso. Um outro exemplo de que a submissão é uma responsabilidade nossa, por mais que essa submissão aconteça pela ação do Espírito Santo, lá no versículo 3 de Gênesis 12, a gente vê o seguinte, agora falando a respeito do marido, o marido, Adão, no caso, reclamando a Deus de sua esposa, colocando a culpa nela a respeito do pecado cometido. Ele dizia o seguinte: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Esse aqui é o padrão do homem caído a respeito da liderança, a respeito dos mandamentos do Senhor, uma vez que eles foram ignorados. Mas Efésios 5:25, ele impõe um novo padrão, que é o padrão santo de Cristo. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Temos também a respeito dos filhos, como temos algumas crianças, adolescentes aqui, pessoas que estão debaixo da liderança de seus pais. Os filhos também têm responsabilidade diante do Senhor, de se submeter a eles. Efésios 6, versículos de 1 a 3 dizem o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para finalizar esse ponto, eu peço que os irmãos, ainda falando a respeito dos filhos, abram em Provérbios 7, os versículos de 1 a 5, Provérbios 7, de 1 a 5. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus estatutos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-as aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e o entendimento, chama teu parente. Agora prestem atenção no versículo 5. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. A gente teve o privilégio de ouvir aí a exposição desse capítulo. E aqui a gente já tem uma breve aplicação. Os mandamentos, as ordenanças que o Senhor nos dá, como diz aqui o versículo 7 de Provérbios, o versículo 5 de Provérbios 7, eles nos servem de escudo. A lei do Senhor é escudo para os santos contra a condenação. É escudo contra Satanás, contra a carne, contra o mundo. De novo, para te guardarem. Ele diz: filho meu, guarda as palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Versículo 5, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Essas instruções que são ordens, tanto para o marido, tanto para a mulher, quanto para os filhos,
né, apenas alguns exemplos, eles ratificam a ideia da nossa obrigação em guardar os mandamentos. Se estas coisas são exigidas a nós, povo de Deus, temos esse dever diante do Senhor, de guardar esses mandamentos. Eu falei a respeito do marido, da esposa, do filho, e que nós de fato devemos nos submeter aos mandamentos, porque eles são dados por Deus, e esses mandamentos, uma vez nos submetendo a eles, eles mostram nosso amor ao Senhor. Eu queria mostrar rapidamente como o Senhor Jesus Cristo mostra o seu amor ao Pai, se submetendo a Ele. Vamos abrir rapidamente lá em João 5, versículo 30, na parte B do versículo 5, do versículo 30, João 5, 30, diz o seguinte: o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se a gente virar uma página das Escrituras, no capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Lá no Evangelho de Lucas, acho que esses dois últimos textos que eu vou citar, eles são os maiores exemplos de submissão do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que Ele era o único capaz de fazer essa obra perfeita, por isso a gente entende essas palavras, né, e a capacidade que Ele tem por ser o próprio Deus encarnado. Mas vejam que interessante, Lucas 22, versículo 42, diz o seguinte, mostrando o amor de Cristo ao Pai, no fato de que o Senhor Jesus Cristo se submete ao Pai. Versículo 42 do capítulo 22 de Lucas: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O Senhor Jesus Cristo, Ele de fato amou o nosso Deus Pai. Para finalizar essa parte, vamos abrir rapidamente em Filipenses 2, ainda falando a respeito da pessoa de Cristo. Filipenses 2, versículos 5 a 8, diz o seguinte, as Escrituras, no segundo capítulo de Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Como eu falei, Cristo, o Senhor Jesus, é o maior exemplo personificado de amor ao Pai. Ele não veio, como a gente leu, ele não veio para fazer a própria vontade, mas a vontade do Pai. E ele ora: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Se amamos o nosso Deus, devemos mostrar esse amor através da nossa obediência. Diante, meus irmãos, da nossa obrigação de conhecer e guardar os mandamentos, nossos ombros podem ficar um pouco pesados diante de tão grande responsabilidade. A gente tem estudado isso na EBD, né? Os 10 mandamentos. E para arrematar com chave de ouro o 10º mandamento, a gente vê que só em imaginar a gente já quebra todos os mandamentos, só em pensar, só em cobiçar, ou seja, a gente não chegou a colocar em prática o pecado, ele está ainda na nossa mente, nós já pecamos todo o pecado, como diz a própria Escritura: se você quebra uma lei, você quebra toda a lei. Isso é uma mensagem muito dura, né? Se aquele que tem os mandamentos de Deus os guarda, é o que ama o Senhor, e só esse que ama o Senhor guardará. Como nós podemos ser salvos, como podemos ser eleitos do Senhor, se não temos condições de guardar esses mandamentos? Então, de fato, pode parecer uma mensagem dura. E diante disso, o Senhor Jesus, Ele nos dá uma pequena, um conforto, um verdadeiro conforto. Capítulo 11 de Mateus, abram lá, por favor, meus irmãos. Capítulo 11, versículos de 28 a 30. Que esses versículos sirvam de conforto para nós
diante do dever impossível que nós temos de guardar perfeitamente a lei. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E para finalizar, meus irmãos, eu queria dar de fato um encorajamento para os irmãos, diante de uma responsabilidade impossível de ser cumprida, que a gente sabe que foi cumprida pelo nosso Senhor Jesus Cristo perfeitamente. É um encorajamento triuno, vamos dizer assim. Eu queria terminar o estudo falando a respeito do Pai, do Filho, Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo, que o Senhor Deus, nas três pessoas da Trindade, possibilitam que de fato confiemos que somos dele. Eu vou começar falando a respeito do Deus Pai, né? E por mais que o atributo que eu vá citar aqui, ele esteja presente nas três pessoas, porque é uma só, por motivo didático, eu vou citar apenas Deus Pai. Então, meus irmãos, o que eu queria dizer a respeito do nosso Deus Pai é que somos encorajados por seus atributos incomunicáveis a amar o nosso Senhor e a cumprir os seus mandamentos. O nosso Deus, ele é imutável. E isso, nesse sentido, deve servir de grande encorajamento para nós. Se nós somos de fato do Senhor, e se Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, sendo Deus imutável, se Deus de fato é imutável, como sabemos que Ele é, nós sabemos que não podemos perder a nossa salvação, por conta desse atributo do Senhor, Deus. A W. Pink diz a respeito de Deus, a respeito do Deus triuno, né? Ele não pode mudar para melhor porque Ele é perfeito, e sendo perfeito, não poderia mudar para pior. Isso significa, meus irmãos, esse atributo do Senhor significa que os propósitos dele não podem mudar. E a gente vê diversos textos nas Escrituras que confirmam isso. Eu vou citar apenas alguns. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, diz o seguinte: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para se arrepender. E Números, capítulo 23, versículo 29, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Então, como eu já falei, meus irmãos, o fato de o Senhor Deus ser um Deus imutável, esse deve ser um grande encorajamento para nós. Se estamos em Cristo Jesus, não precisamos temer a nossa salvação, independentemente da nossa vida. É claro que, como eu falei, nós vamos seguir naquele tapete vermelho da lei, porque nós fomos eleitos por Deus e pela graça de Deus nós chegaremos ao palco para receber o prêmio. O Senhor Deus nos deixa palavras nas Escrituras que confirmam essa imutabilidade, e é importante que possamos trazer essas palavras das Escrituras à nossa mente mais uma vez. Eu vou correr novamente, e os irmãos não precisam abrir os textos, mas eu peço que os irmãos prestem bastante atenção. No capítulo 1 de Efésios, versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ou João 6, versículo 39, e a vontade de quem me enviou é esta. O Deus Filho falando a respeito de Deus Pai: que nenhum eu perca de todos os que me enviou, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E esse texto agora que eu vou citar, eu adoro esse texto. Apocalipse 13, versículo de número 8. Só um breve comentário. A gente teve o privilégio de alguns anos ouvir aí a exposição de Apocalipse. E eu era adolescente, eu tinha uma visão a respeito do livro de Apocalipse, né? Às vezes até amedrontadora, mas uma vez que as Escrituras elas nos é exposta na sua profundidade, nós começamos a ter uma outra visão. E depois dessas exposições, acho que duraram quase 3 anos, não me lembro muito bem, ou mais,
A minha visão com relação ao livro de Apocalipse é outra. Ele se tornou um dos meus livros favoritos. Olha só o que ele diz a respeito da imutabilidade, da soberania do Senhor Deus. Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes que o mundo existisse, o Salmo 139 fala sobre isso também. O Senhor Deus já tinha estabelecido toda a obra da criação, já tinha escolhido os seus. Não vai ser o nosso pecado, né? É como os teólogos dizem por aí. Na verdade, por mais que o nosso pecado seja muito grave, um pequeno pecado seja suficiente para nos condenar, a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado que possamos cometer. Isso, de fato, deve trazer muito consolo para nós. Nós podemos não ter forças para buscar uma vida santa, mas pelo fato do Senhor ser um Deus imutável, nós, seu povo, podemos descansar de que Ele trabalhará em nós e fará o necessário, nos doará tudo aquilo que é necessário para a salvação em Cristo Jesus. Ainda sobre isso, eu gostaria de citar a confissão de fé no capítulo 8, seção número 1, capítulo 8 de Cristo mediador. Prestem atenção nessas palavras. Capítulo 8 da confissão, seção de número 1. Aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser um mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para a sua semente, e para no devido tempo ser ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Por mais que essa sessão fale a respeito do Senhor Jesus, nós vemos aqui, né, Deus Pai escolhendo um povo e separando um povo para que o Senhor Jesus Cristo morresse por esses, né? Diante desse fato, que é uma verdade bíblica, eu gostaria de citar o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Mais uma vez aqui, o conhecimento como meio pelo qual a gente conhece a verdade. E qual é a verdade? Que nós não temos nada, não temos qualquer contribuição com relação à nossa salvação. E é por isso que nós somos salvos. A gente sabe, né, que se dependesse de nós já estaríamos condenados. E é nesse Deus Pai que somos chamados a descansar, meus irmãos. Agora, falando rapidamente, um encorajamento a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo. Por meio da sua obra perfeita, podemos descansar. Uma vez que o sacrifício de Cristo, que é suficiente, é aplicado a nós, nós temos de uma vez por todas paz com Deus. Vamos abrir comigo o livro de Romanos, no capítulo 5. A gente vai ver a partir do versículo 1 de Romanos 5, que é Cristo quem nos dá a paz. Diz o seguinte, Romanos 5: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 6 do capítulo 5. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Amém. Por meio, meus irmãos, do cumprimento perfeito do Senhor Jesus, da lei, que Ele cumpriu perfeitamente,
tendo sido aplicada essa justiça a nós, somente por conta disso, podemos ser considerados justos. E a lei não mais tem um poder condenatório, mas é um instrumento de santificação para nós. E gostaria de citar mais uma vez a nossa confissão de fé, que é documento da nossa igreja, ainda no capítulo 8, a respeito de Cristo, mediador. A seção de número 5 diz o seguinte: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Cito também a seção de número 8 desse mesmo capítulo da confissão, que diz o seguinte: Cristo, com toda certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele a adquiriu. Isto ele consegue fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra, pela palavra, os mistérios da salvação. Mais uma vez, a importância do conhecimento a respeito da verdade, persuadindo-os eficazmente pelo Espírito a crer e a obedecer, dirigindo os corações deles pela sua palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria, de maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Meus irmãos, há doutrinas como a doutrina arminiana, né, que a gente conhece bem, está bastante em contraste historicamente, a gente vê, com a teologia reformada. Eles dizem que o homem pode perder a sua salvação, que nós temos, né, alguma contribuição com a nossa salvação. Mas Cristo nos mostra o contrário, né? E ele ratifica, como a gente já viu até aqui, que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa aqui é uma promessa daquela incondicional. Se o Senhor Deus começou boa obra em nós, ele vai terminar. E é por isso, é por conta disso, da obra de Cristo, que foi iniciada em nós, que nós podemos ter como verdade aquele texto lá de Isaías 53:11, que diz assim: Cristo verá o fruto de seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Que Deus fraco é esse, né? Que arminiano, que morre, se faz homem, né? Se humilha, morre na cruz e não tem condições de salvar o povo que escolheu para si. Mas o nosso Deus não, ele olha para o fruto de seu penoso trabalho e fica satisfeito, porque todos aqueles a quem o Senhor Deus deu a ele não vai perder nenhum. E é por isso, é por conta disso, essa satisfação. Para finalizar, meus irmãos, um encorajamento a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. Nesses dias, eu vi uma reportagem na internet que falava que um criador ele é um domador de leões num circo, né? E ele pegou 2 leões filhotes para criar. Até que esses leões cresceram, e ele, muito atarefado, tinha pouco tempo com esses animais. Até que um dia o pai desse rapaz chegou na casa e encontrou o corpo do rapaz em pedaços, dilacerado, e descobriram, né, que os leões se alimentaram daquele dono, né? E os pais ficaram inconformados. Como assim? Aqueles leões que nós criamos desde pequenos e eram muito carinhosos conosco. Até que um especialista nessa reportagem que eu procurei, ele disse o seguinte, que aqueles leões, eles estavam sendo mal alimentados. E por conta da fome deles, eles deixaram a própria natureza falar mais alto. Então, o suposto amor que eles tinham por aquele dono, ele ficou em segundo lugar. Por quê? Porque eles deixaram, por conta da fome que eles sentiam, a natureza deles falou mais alto. E o próprio especialista falou o seguinte: nós não podemos condenar os leões, pois eles fizeram o que era próprio de sua natureza. Se a gente olhar para dentro de nós,
a gente vai perceber que a gente não tem qualquer condição de andar naquele tapete vermelho. Nós somos completamente dependentes do Espírito Santo de Deus, e só por conta da ação do Espírito Santo de Deus em nós, que nós temos condições de dar as costas à nossa própria natureza. As Escrituras dizem, né? Não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem. Essa é a nossa natureza, meus irmãos. Quando dizemos que devemos viver de maneira santa e cumprir os mandamentos do Senhor, isso é um fato, mas nós não podemos fazer nada a não ser pela ação do Espírito Santo, para que isso seja uma realidade nas nossas vidas. E eu queria citar alguns versículos que nos testificam disso, que ratificam essa ideia de que nós somos completamente dependentes do Espírito Santo de Deus, e que essa verdade sirva para nós de consolo e encorajamento na fé. Atos capítulo 5, versículo 32 diz o seguinte: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. A ideia aí de obediência só para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus nos é concedido, e por conta disso, nós podemos obedecer ao nosso Deus. Eu não sei se os irmãos lembram, há uns 2 domingos atrás, a gente estava cantando no final do culto, aí a música parou de tocar, o meu computador reiniciou e a tela se apagou, e toda a congregação parou de cantar. Por mais que, me perdoem até a imagem meio tosca, mas a nossa realidade com relação à nossa dependência com relação ao Espírito é exatamente essa. Nós temos a nossa responsabilidade de soltar a nossa voz e cantar ao Senhor, mas no momento em que nós não temos o Espírito Santo de Deus como guia para nos mostrar o caminho, para nos convencer daquele caminho que nós devemos seguir, nós não temos a menor condição de agradar ao Senhor. Nós somos completamente dependentes do Espírito, assim como nós fomos completamente dependentes daquele projetor para cantar aquela música. Nós somos completamente dependentes do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Outro versículo das Escrituras que confirmam essa ideia é Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. As Escrituras, meus irmãos, dizem que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas quem é que nos santifica? Você já imagina a resposta, obviamente todos já sabem. Mas eu queria citar o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 75. O que é santificação? A resposta diz o seguinte: santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus, Deus, o Espírito Santo, Ele não apenas nos capacita a obedecer ao Senhor, mas Ele aplica os benefícios da salvação e da obra de Cristo às nossas vidas. Repetindo, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Eleitos pelo Pai, salvos de maneira graciosa através da obra do Espírito Santo, que é da obra de Cristo, que nos é aplicada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, não há encorajamento maior do que o próprio Deus triuno a respeito da nossa salvação. Quando olhamos para a lei, não mais devemos nos atemorizar, mas sim nos lembrar do que o Senhor Deus Pai faz por nós, do que o Senhor Deus através do Filho faz conosco, do que o Senhor Deus através do Espírito Santo de maneira graciosa nos concede. Quer ver como o Espírito Santo de Deus testifica que somos dele? As Escrituras dizem isso, se eu não me engano, o apóstolo Paulo. Eu gostaria de encorajar os irmãos a fazer essas seguintes perguntas.
Vamos ver se o Espírito Santo de fato falará ao coração dos irmãos, para ver se de fato pertencemos a eles, ao Senhor Deus. Temos travado uma luta contra a carne, contra a nossa natureza. Eu me lembro do texto do apóstolo Paulo, em que ele fala da sua luta contra a carne. Um cristão verdadeiro, ele é caracterizado por essa luta, como o apóstolo Paulo bem diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E no final ele agradece ao Senhor Deus pela sua graça. Ou seja, se você de fato batalha contra o pecado, não se agrada de pecar contra o Senhor e vive a mortificar o pecado, isso é de fato o Espírito Santo em você, fazendo mortificar o pecado, fazendo mortificar a carne. Temos lutado para manter uma vida de oração e devocional constante. Um crente, ele é caracterizado por isso, por seus momentos de comunhão com o Senhor. Eu me lembro do Salmo 119, 72, que diz o seguinte: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Eu tenho meditado a respeito desse tema que eu me propus a falar com vocês, e de fato é uma luta constante para manter uma vida de meditação nas Escrituras, porque é muito fácil, né? E eu fazia muito isso. Na verdade, é uma luta, inclusive nos dias de hoje, para que eu não apenas pegue as Escrituras, leia os capítulos, faça uma oração como apenas um checklist, mas não. As Escrituras, a lei do Senhor Deus, ela deve ser para mim, como para todo cristão, o bem mais precioso que ele tem. Mais precioso do que ouro, do que prata, de qualquer prazer que esse mundo pode oferecer. E de fato, se temos buscado viver uma vida de oração, de devocional, vida de comunhão com o Senhor Deus, o Espírito Santo está testificando a nós que pertencemos a Deus. Temos lutado, meus irmãos, para amar o dia do Senhor. Essa é uma marca. Os puritanos, os reformadores também, os puritanos principalmente, eles batiam muito nessa tecla. Uma vez que nós vivemos esse mundo na expectativa do grande dia do Senhor, e o dia do Senhor que temos hoje, que é o domingo, o primeiro dia da semana, ele é um vislumbre do que teremos eternamente. Se amamos o dia do Senhor, se temos prazer na pregação da palavra, nos meios de graça, o batismo, a Santa Ceia sendo administrados a nós, isso é um fato, meus irmãos, que o Senhor Deus tem operado em nosso coração, o Espírito Santo testificando a nós que pertencemos a eles. Que possamos falar como o salmista, né? Quão amáveis são os seus tabernáculos, lá no Salmo 84, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O versículo 3 do Salmo 84 diz o seguinte: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolher seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Amamos o Senhor a ponto de buscarmos viver cumprindo os seus mandamentos. O Salmo 119, versículos 10 e 11 diz o seguinte: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Mais uma vez, o mandamento do Senhor é escudo para nós, contra o mundo, contra Satanás, contra a ira de Deus. Para finalizar, meus irmãos, eu queria ler com vocês. Eu já fiz isso, eu estava vendo lá os outros estudos que eu tinha dado. Eu já citei isso outras 2 vezes, a pergunta 153 do Catecismo Maior de Westminster. Eu sempre gosto de finalizar com essa pergunta, porque para mim ela sempre foi um alerta, né? Eu gostaria de finalizar com esse encorajamento que essa pergunta 153 do Catecismo Maior de Westminster faz. A pergunta é a seguinte: que exige Deus de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição em que incorremos pela transgressão da lei? A resposta é a seguinte: para escaparmos à ira e maldição de Deus em que incorremos pela transgressão da lei,
Ele exige de nós o arrependimento para com Deus. O que é o arrependimento? Quando você vai ver lá no símbolo de fé, ele diz que é uma graça. É o que ele exige de nós. Ele exige de nós, mas ao mesmo tempo ele nos dá isso. Ele exige de nós o arrependimento para com Deus. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que ele nos exige, mas ele mesmo nos dá. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação. Meus irmãos, nós temos responsabilidades e não podemos fugir delas. Mas é o Senhor Deus quem doa a nós, como nós vimos, tudo que é necessário para salvação e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que possamos, meus irmãos, como diz lá em Filipenses 2:12, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sem esquecer o que diz no versículo seguinte, que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, buscando desenvolver esse amor pelo nosso Senhor Deus, e que isso seja cada dia mais, esse amor seja evidenciado em nós, amor ao Senhor, através do caminhar por aquele tapete vermelho que é temporário. Em breve nós receberemos, pela graça de Deus, o grande prêmio, o galardão, não pelo que nós fizemos, mas pelo que o Deus triuno nos dá de maneira graciosa. Vamos orar, meus irmãos? Deus Santo, Pai Eterno,